Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, da disciplina de Sociologia, vamos continuar falando sobre o tema trabalho e sociedade. Falar um pouco sobre o trabalho no cenário atual, os avanços e retrocessos, principalmente nos dias de hoje, por tudo que estamos vivenciando. Esse assunto é tão necessário. E veremos que se a tecnologia representa um avanço a cada dia, ela também ocasiona algumas consequências negativas. Ao falarmos de trabalho, também nos faz refletir a falta dele. Falamos no vídeo anterior o quanto o trabalho ele é importante e que o trabalho ele dignifica o homem. Portanto, a falta do trabalho, com certeza, provoca uma sensação bastante desagradável para o indivíduo que se encontra desempregado. Que a gente pôde perceber que nos últimos anos a taxa de desemprego ela tem aumentado por diversos fatores. E por falar em desemprego, vamos falar também sobre dois tipos de desemprego: o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural, e o porquê que eles acontecem. Sabemos que não é de agora que algumas máquinas elas vieram para substituir o homem e também para facilitar e agilizar o processo de produção. A introdução de novas tecnologias, com certeza, ela economiza o tempo de trabalho e, ao economizar esse tempo de trabalho, os capitalistas eles acabam dispensando um certo número de trabalhadores, o que vai gerar um custo produtivo ou poupar um custo produtivo e elevar as taxas de lucros. A consequência disso para a classe trabalhadora é o crescimento do desemprego e a diminuição do valor dos salários. E ao gerar esse desemprego, o trabalhador, ele com certeza vai poder consumir menos, então vai ter uma queda no seu poder de compra. E claro, se o trabalhador ele está desempregado, como é que ele vai poder comprar aqueles produtos? Então vamos falar primeiramente do desemprego estrutural. Ele é causado pela adoção de novas tecnologias. É resultado de profundas transformações na estrutura do mercado laboral, que o impedem de absorver a mão de obra disponível por longos períodos. Algumas das principais causas provocadas pelo desemprego estrutural são pelas mudanças estruturais na economia, que podem ser em decorrência de novas tecnologias nos processos produtivos, novos padrões de consumo, transformação nos modelos de negócios, entre outros fatores, que impactam diretamente no mercado. E um desses impactos é o desaquecimento da economia e, consequentemente, a população ela tende a perder o poder de compra. Podemos observar nas imagens, por exemplo, a diferença no processo de produção. O que antes era feito de modo manual e com vários trabalhadores, com a adoção de novas tecnologias, o processo passou a ser fabricado com novos equipamentos, mais sofisticados, em menos tempo e com menos trabalhadores, o que contribuiu para o aumento do desemprego. Então, é um dos fatores que contribui para o aumento desse desemprego. Ou o chamado desemprego estrutural. O segundo tipo de desemprego é o desemprego conjuntural. Ele é gerado por crises econômicas internas e externas. É provocado por fases pontuais de recessão do ciclo econômico, momento em que a produção empresarial é afetada. E, como consequência, as empresas elas se obrigam a demitir seus funcionários, visando reduzir os custos. Podemos trazer como exemplo o momento atual,
em que a pandemia ela acabou atingindo diretamente vários setores da economia. E uma das consequências foi justamente a contenção dos gastos e também a contenção no número de trabalhadores. E isso acabou provocando um desemprego em grande número. Dessa forma, tanto os trabalhadores qualificados quanto os mais jovens, eles são diretamente vitimados pelo desemprego conjuntural. As pessoas elas desejam trabalhar, mas não encontram emprego. No desemprego conjuntural, as demissões, na maioria das vezes, são passageiras, são temporárias. E ao passar da crise, os empregos são ofertados novamente aos trabalhadores. Quando a situação vai melhorando, esses trabalhadores eles retornam aos seus empregos. Portanto, a principal causa do desemprego conjuntural ocorre quando há uma recessão da economia, uma retração na produção, e, como consequência, há um grande impacto nas demissões. Muitas pessoas elas acabam perdendo seus empregos. Nesse sentido, com o crescimento do trabalho temporário ou em tempo parcial, subcontratado, terceirizado e vinculado à economia informal, mesmo nos países industrializados ricos, parece que a tese de que o trabalho ele está sofrendo uma degradação ou precarização, o que também é chamado de informalização do trabalho. E entre os processos que influenciam para esse cenário estão as propostas de desregulamentação, de flexibilização, de privatização acelerada e de industrialização. Portanto, cresceu o número de trabalhadores no mercado informal, ou seja, os trabalhadores que não têm garantia aos direitos trabalhistas. Esse foi o nosso assunto do vídeo de hoje e até a próxima.